Olá pessoal, aqui é a professora Emilaia Angélica, dando sequência às aulas de língua portuguesa. Trecho da crônica de Extremos da Paixão, do Caio Fernando Abreu. Não, meu bem, não adianta bancar o distante. Lá vem o amor nos dilacerar de novo. Andei pensando coisas, o que é raro, dirão os irônicos. Ou, o que foi? Perguntariam os complacentes. Para estes últimos, quem sabe, escrevo. E repito, andei pensando sobre amor, essa palavra sagrada. O que mais me deteve do que pensei era assim. A perda do amor é igual à perda da morte. Só que dói mais. Quando morre alguém que você ama, você se dói inteiro. Mas a morte é inevitável e, portanto, normal. Quando você perde alguém que você ama, e esse amor, essa pessoa continua vivo, então a morte é anormal. O nunca mais de não ter quem se ama torna-se tão irremediável quanto não ter nunca mais quem morreu. E dói mais fundo, porque se poderia ter, já que está vivo, mas não se tem nem se terá, quando o fim do amor é never. O Amor Acaba, Paulo Mendes Campos. Leitura de Sérgio Rodrigues. Sim, o amor acaba. Onde? Quando? Como? Numa esquina, por exemplo. Num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio. E acaba também em cafés engordurados, diferentes dos parques dourados onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinza o escarlate das unhas, na acidez da aurora tropical, depois de uma noite votada a uma última alegria que não veio, e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Na insônia dos braços luminosos do relógio, e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e monótonos espelhos paralelos, e no olhar do eterno cavaleiro errante que passou pela pensão. Às vezes, acaba o amor nos braços crucificados de Jesus, filho torturado e compadecido de todas as mulheres. No elevador, mecanicamente, como se lhe faltasse energia. No andar diferente da irmã dentro da casa, o amor pode acabar. Na epifania da pretensão ridícula dos bigodes, nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas. Quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar. No telefone, onde tantas vezes o amor começa, o amor acaba. Na compulsão da simplicidade, simplesmente. No sábado, depois de 3 goles mornos de gin à beira da piscina. Antes de falarmos sobre o assunto dos dois textos, vamos falar a respeito da sua estrutura, do gênero crônica. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, a crônica, ela era uma compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem e sucessão no tempo. Ou seja, ela limitava-se a relatos verídicos e nobres. A partir do século XIX, passou a refletir a vida social. Então, veremos um pouco mais sobre esse gênero fantástico. Ainda sobre a crônica. A palavra crônica é relativa ao tempo. Por isso que quando se abre um jornal, se tem a crônica do dia, ou seja, dentro de uma sequência temporal. Grandes nomes da literatura brasileira escreveram crônicas. Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade. Eles tinham espaço nos jornais para inserir a experiência de vida deles.
uma vez que no século XIX já tinha se iniciado o desenvolvimento da imprensa. Machado de Assis escreve uma crônica sobre a crônica e nela fala sobre a trivialidade que calou. Então Machado fala que iniciar uma crônica se inicia através de coisas triviais, de uma motivação. É uma pessoa sentada no bar, a pandemia, o isolamento. Observar da janela o movimento externo. Pensar em algo que se queira muito, através de um choro, um desabafo, olhando alguém que você ama, uma criança que nasceu. Então existem vários fatores que fazem com que no dia a dia você possa fazer esse gênero. Existem vários tipos de crônicas. A literária, a jornalística, que não usa tanto o recurso da arte, né, por falar de política, de esporte, de economia. Né, você encontra basicamente esse tipo em jornais, em revistas. A lírica, né, que é ligada mais à emoção, à carga emocional. E tem a narrativa, que conta uma história. Existem vários tipos de crônicas, resumindo. O cotidiano é o ponto de partida, como já se foi falado, né? A palavra crônica é relativa ao tempo. Então, esse tempo tem a ver com o dia a dia, o cotidiano. É um gênero livre. Então, vamos agora tentar reconhecer semelhanças e diferença de ideias e opiniões na comparação entre os dois textos, né? Já sabemos que se trata de uma crônica, já aprenderam que crônica se trata de um gênero em que você pode expressar, desde que seja uma reflexão ou algo que traga humor. Então, nos dois textos, nós evidenciamos alguns fatores. Então, como é que a gente faz para reconhecer as semelhanças e as diferenças? Eu coloquei aqui, eu elenquei algumas semelhanças e algumas diferenças, certo? Vamos lá. Fala sobre o amor. O texto 1 fala sobre o amor, uma vez que não se diz com relação ao fato de ter várias palavras amor, mas no contexto no geral. Lembrem que deduzir o tema não basta a repetição das palavras. Você tem que olhar no contexto, no geral. Até porque nós temos que ver no tema a finalidade na construção do texto, em que se baseia a intenção do autor, né? Ele está tentando despertar um efeito, onde você irá concordar ou discordar. A intenção do autor no primeiro texto, deixa eu repetir. A intenção do autor no primeiro texto é o foco sobre a dor do fim, o amor que se tem por alguém que não é recíproco. Amar alguém que não se ama fala sobre o que acontece depois do fim, compara a dor do fim em vida com a dor do fim em morte. Então, essas foram algumas ideias e opiniões que eu elenquei com relação ao texto 1. No texto número 2, nós temos que falar sobre o amor. A intenção do autor no segundo texto, o foco está em relatar várias formas que o amor pode acabar. O texto fala do fim do amor, descreve as formas do fim e descreve as formas do fim. Então vejam só. Elenquei aqui os fatos do texto 1, os fatos não, as opiniões do texto 1 e as opiniões do texto 2. Agora, dentro desses fatos, eu vou elencar as semelhanças e as diferenças. É muito importante fazer esse quadro, essa comparação, para você ter uma visão ampla e poder diferenciar. Aqui você já pode observar que tanto um quanto o outro fala sobre o amor, então existe essa semelhança. Mas já na intenção, já é divergente.
Existe um que fala sobre a dor do fim e o outro fala as várias formas de se terminar um amor. Então existem semelhanças, existem diferenças também, embora se trate do mesmo tema. Aqui nós temos trechos que comprovam. Como assim trechos que comprovam? Para que eu possa reconhecer as semelhanças e as diferenças que tem dentro dos dois textos, se faz necessário você pegar trechos do texto que comprovem a sua ideia, a sua opinião. Esse trata-se de um exercício de compreensão. Eu vou retirar do texto, vai se tornar um argumento. Vejam só, o texto 1 fala sobre o amor, então aqui tem o trecho: andei pensando sobre o amor. A intenção do autor no primeiro texto é falar sobre a dor do fim. Em que parte do texto que ele fala isso? Se você voltar lá no texto 1, vai estar: e dói mais fundo, porque se poderia ter. Podem existir outros trechos que evidenciem a dor do fim. Não é necessário que só tenha um trecho. Fala sobre o que acontece depois do fim, compara a dor do fim em vida com a dor do fim em morte. Então, um trecho que fala sobre isso, que comprova a perda do amor é igual à perda da morte. No texto 2, o trecho que comprova, que fala sobre o amor, sim, o amor acaba, está logo no início do texto. A intenção do autor no segundo texto, o foco está em relatar várias formas que o amor pode acabar. Eu coloquei aí uma parte que foi logo no início, né? Mas o texto todo, ele pode ser utilizado para comprovar esse argumento aí. Ele descreve as formas do fim, do início até o final. Certo? Então, comparando os dois textos, percebe-se que eles são iguais nos argumentos e opiniões, eles são divergentes em tudo, eles são opostos ou eles são complementares. Eu não posso falar que eles são iguais nos argumentos e nas opiniões, uma vez que eu já coloquei, tem a diferença entre um e outro. Letra B, eles são divergentes em tudo? Não. Tem coisas que eles são semelhantes. Então, essa expressão divergente em tudo está errada. Eles são opostos? Falam de coisas diferentes? Não. Eles são complementares. Ele complementa. Vejam que nessa parte aqui, ele diz que fala sobre o que acontece depois do fim, e o texto 2 fala descreve as formas do fim. Então, existiu a forma do fim, terminou, e depois o que acontece depois do fim, né? A forma como se sente, o fato de perder. Então, é um complemento. Então, é muito simples de reconhecer as semelhanças e as diferenças de ideias. Só basta fazer essa comparação. Vamos ver aqui outro exemplo, com outro tipo de texto, outro gênero. Nós temos aí agora um convite. Venha à festa do meu aniversário, dia 11/5/98, horário às 20 horas, local Rua Vitório Massola 15, conto com sua presença cristiana. Já o segundo, que trata-se também de um convite, Silvia convida para a festa de casamento da Fada Fofa. Data, próximo sábado, hora 18 horas, local faz de conta, trajes jeans com chapéu e luvas brancas, perucas cheias de cachos de imaginação serão aplaudidas. Faça pipi antes de sair de casa, tá? Se fôssemos fazer a tabela da semelhança, né, para ver a diferença também, vocês poderiam falar, o primeiro erro é falar com relação à escrita, que um está mais elaborado, o outro está mais, de uma forma mais desleixada, posso falar. Porém, não está analisando o formato da escrita, e sim o contexto do texto, as informações, as ideias, as opiniões que contém dentro do texto. Ao compararmos os dois convites, notamos que são diferentes por quê?
Letra A, os dois pertencem ao mundo real. Letra B, os dois pertencem ao mundo imaginário. Letra C, apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. Ou letra D, os dois têm as mesmas informações para os convidados. Então vejam aí que a resposta correta é a letra C. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. Uma vez que no segundo convite aí nós temos aí o local faz de conta, no casamento da fada fofa, certo? E aqui uma crônica curta de Clarice Lispector. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto. E cultivo também o vazio, silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. Um sopro de vida. Esse é um exemplo de crônica curta de uma grande escritora, Clarice Lispector, e que deixa também uma mensagem para o nosso tempo atual, certo?